Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar de um tema que tem sido muito discutido e casos até que eu tenho tido conhecimento daqueles migrantes não portugueses que moram em Portugal, tá? Caso de muitos brasileiros, por exemplo, em que os seus filhos menores de idade pretendem fazer uma viagem ou com um dos pais ou desacompanhados dos pais, seja dentro da própria Europa, seja para o Brasil. Como que essas crianças podem fazer essas viagens com a devida autorização sem ter nenhum tipo de problema? Bom, a criança estrangeira, vou dar o caso dos brasileiros, mas serve para outros estrangeiros. Brasileiro mora em Portugal, com autorização de residência, tudo legal. Essa criança, adolescente, às vezes quer fazer uma viagem com a escola, aqui tem muito disso aqui, né? Vai viajar para um outro país aqui da Europa, do espaço Schengen, ou muitas vezes vai ao Brasil visitar a família e os pais não podem acompanhar, ou um dos pais, ou vai sozinha. Como é que é essa autorização? Muitos adolescentes e crianças brasileiras têm no seu passaporte já a informação de que podem viajar desacompanhadas ou na companhia de um dos pais, tá? Isso, você quando tira um passaporte brasileiro dessa criança, essa informação pode constar já do passaporte. Mas essa informação é uma informação válida para as autoridades brasileiras, tá? Quando você está morando aqui em Portugal, você tem que se preocupar com qual é o entendimento das autoridades portuguesas. Como é que essa criança brasileira residente em Portugal vai sair do território português desacompanhada ou acompanhada de um dos pais? Para essa criança viajar desacompanhada ou na companhia de um dos pais, existe um formulário aqui do governo português, do CEF, existe um modelo de documento que você autoriza aquela criança, aquele menor de idade, a viajar e tem que identificar com quem ela vai viajar. Tá? Ou com um dos pais, ou com alguma outra pessoa, algum outro parente ou amigo. E esse documento basta ser assinado por quem tem o poder familiar, né? Ou, por exemplo, os pais são separados, enfim, quem está com a criança. Não precisa, como no Brasil, que os dois assinem. Então basta um dos pais assinar esse documento e a assinatura ser reconhecida. Tá? Agora, isso vai possibilitar que essa criança saia do território português. Vamos dizer que essa criança foi ao Brasil e não tem no passaporte dela a informação de que ela pode viajar desacompanhada nem nada. Ela saiu com essa autorização, foi ao Brasil e passou lá férias, enfim. Para ela voltar do Brasil para Portugal, ela precisará dessa mesma autorização de viagem sozinha. Mas o que acontece? Ao contrário de Portugal, para as autoridades brasileiras, ambos os pais têm que assinar o documento com a assinatura reconhecida presencialmente, tá? Esse documento pode ser feito em Portugal sem problema nenhum e ser a assinatura reconhecida por um notário, por um advogado, por um solicitador, enfim, por alguém que tenha competência para reconhecer aquela assinatura. Importante, esse documento precisará do apostilamento de AIA, que é aquela autenticação internacional dos documentos. Todo mundo que tirou algum documento que precisou trazer para Portugal sabe exatamente o que é isso. Então, vai fazer a autorização de viagem do menor, ambos os pais vão assinar o documento, reconhecer a firma daquela forma presencial, né, dizendo que a assinatura foi reconhecida naquele momento na presença das pessoas, e depois esse documento tem que ser apostilado para que ele tenha validade no Brasil. E aí essa criança ou esse adolescente vai poder fazer a viagem de forma tranquila e de não ter nenhum tipo de problema. Uma questão muito importante. Há muitas crianças aí brasileiras que têm hoje a dupla nacionalidade, né? São brasileiras e são portuguesas. E têm os passaportes de ambos os países. É importante saber que essa criança, em Portugal, ela é portuguesa. E no Brasil, ela é brasileira. Então, o ideal e o correto é viajar sempre com os dois passaportes. Para quê? Para que quando saia de Portugal, saia com o passaporte português e quando entre no Brasil, entre com o passaporte brasileiro. Tá? Esse é o correto. Há casos de crianças, ou até de adultos mesmo, que esquecem o passaporte ou não querem levar, podem ter problemas, tá? Podem ter problemas na entrada lá no Brasil ou até mesmo para sair. Então é muito importante para quem tem a dupla nacionalidade viajar com ambos os passaportes para não ter nenhum problema com as autoridades do seu país de onde está entrando. E
lembrar, se essa autorização para essas crianças com a dupla nacionalidade, fazer referência a ambos os passaportes. Botar o número do passaporte português, botar o número do passaporte brasileiro, tá? Lembrando também que ainda que o passaporte brasileiro tenha a informação de que a criança pode viajar desacompanhada, essa informação é válida para as autoridades brasileiras, tá? Ela não é válida aqui dentro do território europeu. Tá? O passaporte é válido, mas aquela informação não. Então, se a criança está aqui em Portugal e vai fazer uma viagem, por exemplo, para a França, para a Alemanha, para a Itália, ela precisará de uma autorização assinada por um dos pais. Por fim, eu vou colocar no meu site o formulário, o modelo de autorização de viagem de menor desacompanhado, tá? No modelo português, em que você vai ter lá esse modelo, vai poder pegar, copiar e preencher, tá? Com todo o passo a passo, com as informações mais detalhadas de ter que reconhecer firma, para que você possa ter tranquilidade que o seu filho menor possa viajar na companhia de um dos pais ou desacompanhado com outro parente. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, curtam o vídeo e, por favor, se inscrevam no canal. Até a próxima.